Bom, pessoal, na última aula eu falei para vocês sobre área. Deixa eu ver se eu só consigo sumir com isso aqui. Aí, sumiu. Bom, na última aula eu falei com vocês sobre área, sobre volume, planificação, várias coisas dos poliedros dos prismas, tá? Então agora nós vamos tomar algumas observações e vamos falar algumas particularidades, tá? Bom, a primeira particularidade é o prisma oblíquo, tá? Lembra quando eu falei para vocês que o volume era igual a área da base vezes a altura? Realmente é isso, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado em relação à altura do nosso prisma. Por quê? Por exemplo, no caso do nosso prisma oblíquo, a altura não é igual à nossa aresta lateral, tá? Então, por exemplo, olha para você ver. Aqui eu peguei aquela nossa imagem que a gente viu na aula anterior e a altura do nosso prisma não é o valor aqui da nossa aresta lateral, tá vendo? A altura do nosso prisma, na verdade, é essa altura aqui, ó, tá? Ela é perpendicular às bases, tá? Porque a altura é a distância entre as duas bases, como eu falei para vocês, ó, tá? E aí, por exemplo, essa aqui é a nossa altura. E, por exemplo, como que a gente faz num exercício para achar a altura de um prisma oblíquo? Quando cai uma questão de prisma oblíquo, geralmente ele te dá o valor desse ângulo, tá? Desse ângulo aqui, ou do ângulo de dentro, tá? Mas sabendo o ângulo de dentro, você sabe o ângulo de fora, porque os dois somam 180 graus. E geralmente ele te dá o valor dessa aresta lateral. Vamos supor que essa aresta seja 10, tá? Vamos supor. E aqui ele vai te dar um ângulo, por exemplo. O ângulo aqui vai ser 60 graus, tá? E aí como que você vai achar a altura desse nosso poliedro, desse nosso prisma? Aplicando trigonometria, certo? No caso que eu quero aqui do 60 é o cateto oposto, né? E qual que é a função trigonométrica que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Porque no caso aqui a gente tem um ângulo de 90 e a nossa hipotenusa é 10. Vai ser o seno, certo? No caso, o seno de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vocês concordam comigo? No caso do ângulo de 60, que nosso aqui, o seno de 60, o cateto oposto nosso é x, tá? E a hipotenusa é 10. E aí nós sabemos que, por exemplo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Então o valor de x, ó, 2. Então o valor de x vai ser 10 raiz de 3 dividido por 2, tá? Eu só passei o 10 multiplicando e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Então não é tão difícil, a gente só tem que tomar cuidado com essas particularidades, tá? No caso, o x nosso aqui é a altura, tá? Beleza? Bom, e agora nós vamos falar de dois prismas que são muito conhecidos e muito utilizados por todos os vestibulares. O primeiro é o cubo, tá? Por que ele é muito utilizado? Porque ele tem fórmula própria, tá, para várias coisas. Mas as fórmulas que a gente viu anteriormente funcionam da mesma maneira, tá? E eu só vou provar isso para vocês. Bom, aqui nós temos o cubo, tá? E eu vou representar lá no fundo, pontilhado, aquilo que a gente não está vendo do cubo, que são as outras três faces. Então, olha, a gente tem essa face aqui que é frontal, essa lateral aqui que a gente está vendo. Aí depois a gente tem uma ali no fundo que a gente não vê, mas que eu tracei o pontilhado, ó, para a gente conseguir ver ela, tá? Assim, só por meio de observação. Nós temos uma lateral aqui também e nós temos a base aqui onde que o nosso cubo está apoiado. Perfeito? Bom, como é um cubo, todas as medidas dele são iguais. Vocês lembram quando a gente falou dos sólidos platônicos? Tá? Então, olha, eu vou falar que o lado desse polígono, desse poliedro, vale A, tá? Então, olha, aqui vale A, aqui vale A e aqui vale A. E todas as arestas nossas aqui, elas valem A, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos nada mais que
aplicar as nossas fórmulas, tá? Que a gente viu anteriormente, para definir as fórmulas do cubo. Por exemplo, nós sabemos que o cubo ele é composto por seis faces quadradas, certo? Vocês concordam comigo? Então vamos pegar, por exemplo, uma face quadrada. Vamos pegar essa aqui da frente. Qual que é a área dela? A área de uma face quadrada é a ao quadrado. Vocês concordam comigo? De uma face, certo? Mas como nós temos seis faces, por exemplo, a área total, vocês concordam comigo que seria 6 vezes a área de um quadrado, tá? Então essa aqui vai ser a nossa área total, ó. Por quê? Porque todas as faces do cubo é um quadrado, beleza? Então tá aí a nossa primeira fórmula, tá? Não é tão difícil. Mas, por exemplo, mesmo que você não esqueça disso, com o intuito de calcular a soma de todas as áreas do cubo, você vai conseguir achar a resposta, tá? Por isso que eu falo que às vezes o mais importante não é você decorar a fórmula, é você entender como que aquilo funciona. No caso do cubo e do próximo objeto que a gente vai ver, é mais fácil às vezes a fórmula porque você faz de maneira mais direta, tá? Mas com o que você aprendeu anteriormente, você é capaz de calcular a área, volume, tudo do cubo, beleza? Bom, a segunda coisa que eu queria falar do cubo com vocês é em relação ao volume, certo? O que é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura, certo? Então, por exemplo, eu vou considerar essa face nossa da frente aqui como a base, certo? Então, nosso volume, ó, vai ser a área da base. Qual que é a área da base? É A vezes A, certo? Vezes a altura. No caso, a altura aqui é a nossa profundidade, tá? E qual que é a nossa profundidade? É A também. Então, o volume do cubo vai ser igual a A ao cubo. Então, por exemplo, se a gente tem um cubo de 1 metro de lado, tá? O volume dele vai ser 1 metro cúbico. Você concorda comigo? É só a aplicação da nossa fórmula. E tá aí a nossa segunda fórmula, tá? Bom, a terceira fórmula que eu queria discutir com vocês é a seguinte. O cubo, ele tem uma propriedade que chama diagonal do cubo, tá? Que é a diagonal dele. Mas antes da gente ver a diagonal do cubo, vamos relembrar a diagonal do quadrado, tá? Porque o quadrado, ele nada mais é que uma face desse nosso cubo, certo? Então, olha, aqui nós temos um quadrado, tá? Que é a face de um dos nossos cubos. E qual que é a diagonal do nosso quadrado? É aquela parte de dois vértices opostos, tá? E como que a gente faz para calcular isso? Imagine que esse quadrado ele tenha lado A, tá? E aqui nós temos um ângulo de 90. Então aqui nós fazemos o quê? Teorema de Pitágoras. Nós utilizamos Pitágoras para achar a diagonal da face, tá? Que eu vou chamar de DF aqui. Beleza? Então, olha, DF ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado, certo? Que eu posso escrever também como 2a ao quadrado, porque eu estou somando ali os 2a ao quadrado. Lembrando que aqui é a ao quadrado, tá? Então, olha, a diagonal da nossa face vai ser o quê? Vai ser igual a raiz de 2 vezes a ao quadrado, certo? Como aqui está ao quadrado, eu posso tirar da raiz. Então, a diagonal da nossa face é igual ao que? A raiz de 2. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, volte nas aulas de geometria plana, que a gente prova isso aqui com mais calma, tá? Mas por que é importante? Tá? Então vamos marcar esse valor. A diagonal da face é a raiz de 2. Então, olha, o que é a diagonal do cubo? Tá? A diagonal do cubo, ela é a distância entre dois vértices, olha, mas dois vértices opostos e de bases opostas também. Ó. Então ele começa lá em cima, tá? E termina aqui embaixo, tá? Essa diagonal ela passa dentro do nosso cubo, certo?
E como que a gente faz para calcular essa nossa diagonal do cubo? Bom, a gente pode esquematizar de uma maneira que vai ficar bem mais fácil. Ó. Tá vendo? O que eu formei aqui dentro agora? Eu formei um triângulo retângulo. Tá? Essa nossa medida aqui é o quê? É a diagonal da face que a gente achou ali atrás, tá vendo? Porque ela cruza exatamente o meio da nossa base, no caso, da nossa face, né? Que é um quadrado. E o que está de azul aqui, nada mais é que vale A. Vocês concordam comigo? Porque é uma aresta do nosso cubo. Então, olha, aqui vale A, aqui vale A raiz de 2, e aqui é a diagonal do cubo, tá? E o que a gente vai fazer para resolver? Pitágoras, tá? Então, olha, a diagonal ao quadrado é igual a A ao quadrado mais aqui A raiz de 2 ao quadrado. Certo? Ao quadrado. A diagonal ao quadrado, então, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a ao quadrado, tá? No caso aqui, quando eu faço raiz de 2 ao quadrado é 2, certo? 2 vezes e o a ao quadrado. Então aqui a gente vai ter o quê? Que a diagonal ao quadrado é igual a 3a ao quadrado, certo? E aí a nossa diagonal, a gente vai achar o valor que ela vale a raiz de 3, certo? Então tomem cuidado, porque a diagonal de um quadrado é a raiz de 2, certo? E a diagonal do cubo, que é essa aqui, é a raiz de 3. Perfeito? Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem ao vídeo. Tentem fazer, tá? O Teorema de Pitágoras, vocês devem já estar dominando bastante. Vocês vão ver que a maneira que a gente prova isso é bem fácil, tá? E o outro objeto de estudo, o outro prisma que eu queria falar para vocês é o paralelepípedo, tá? No caso, vai ser muito parecido com o cubo, mas vai mudar algumas coisinhas, tá? A gente tem aqui o paralelepípedo, temos a parte que a gente não está vendo, certo? E o que vai ser, por exemplo, a área total? Por exemplo, vocês concordam comigo que a área dessa frente vai ser igual à área de trás aqui? A área lateral aqui vai ser igual a essa área lateral aqui? E a área de cima vai ser igual à área de baixo, certo? Então, por exemplo, se eu chamar aqui um lado aqui do nosso paralelepípedo, ou do nosso prisma quadrangular de A, aqui eu chamar de B, e a profundidade eu chamar de C, o que eu vou ter? Bom, a área desse nosso retângulo é A vezes B, certo? Mas como eu tenho aqui e lá atrás, a área desses dois vai ser 2 vezes A vezes B. Vocês concordam comigo? Lembrando que AB é a desse retângulo da nossa frente, certo? Essa aqui, ó. Tá? Agora, se a gente olhar a lateral, essa lateral nossa aqui, ó, nós temos dois retângulos de dimensões C e B. Tá? Porque essa medida aqui vale B. Se nós temos duas aqui, vai ser mais 2 vezes B vezes C. Certo? Porque B vezes C é a área desse nosso outro retângulo. E por último, o que a gente tem? A gente tem essa parte de cima, certo? Tem as dimensões A, que é aqui, e C. Mais dois retângulos de A vezes C. E essa é a área total de um paralelepípedo, tá? Mas é lógico, vocês não precisam decorar essa forma, tá? Basta vocês entenderem como que a gente fez o processo, como faz o processo para achar a área total, que vocês vão conseguir fazer na maior tranquilidade. Beleza? Então, olha, vamos para a segunda parte. Aqui nós tínhamos chamado de A, certo? Essa dimensão aqui, a gente tinha chamado de B, tá? Observem que essa dimensão aqui é a mesma que essa que a gente chamou anteriormente. E aqui nós chamamos de C, tá?
como que a gente faz para calcular o volume do nosso paralelepípedo? Bom, é a área da base vezes a altura, certo? Se a gente chamar essa frente aqui de base, isso aqui é A vezes B, certo? E a nossa profundidade é C. Então, o volume do paralelepípedo é o produto dos seus lados, A vezes B vezes C, tá? Bem facinho. Bom, e por último, a gente quer o quê? Calcular a diagonal do paralelepípedo também, tá? Então, primeiro a gente tem um retângulo, tá? Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque senão o vídeo vai estourar muito o nosso tempo. Aqui nós temos a diagonal do nosso retângulo, certo? E aqui, ó, vamos supor, aqui é o A, certo? E aqui é C. E essa aqui é a diagonal do nosso retângulo, certo? Então, olha, a diagonal do retângulo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, eu vou deixar em função ao quadrado aqui mesmo. Depois vocês vão entender o porquê, tá? Então, o que a gente quer calcular agora? A diagonal do paralelepípedo, tá? Que é assim, a maneira é bem semelhante à do cubo, só que, lógico, vai ter dimensão diferente, tá? E, bom, como que a gente vai fazer para calcular? Da mesma maneira que a gente utilizou com o cubo. A gente vai tentar fechar ali, ó, um triângulo retângulo, certo? Bom, aqui nós sabemos que vale dr, certo? Que é a diagonal do retângulo. E aqui, ó, quanto que vale isso aqui? Vale b, certo? Que a gente já tinha arbitrado anteriormente, tá? Aqui vale b, então. Então, ó, nós vamos ter um triângulo retângulo com dimensões b, certo? dr, que é a diagonal do nosso retângulo. E eu quero achar o quê? A diagonal do paralelepípedo, certo? E como que a gente faz isso? Pitágoras, tá? Então, olha, a diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual a b ao quadrado, certo? Mais a diagonal do retângulo ao quadrado. Vocês concordam comigo? Só que olha que interessante. Vou mudar a cor aqui, vou pegar esse aqui. Ó, aqui nós temos a diagonal do retângulo ao quadrado, certo? E aqui também, ó. Então o que eu posso fazer? Substituir na nossa diagonal do retângulo ao quadrado por A ao quadrado mais C ao quadrado. E aí eu vou ter a fórmula da diagonal do nosso paralelepípedo. Desculpa, gente. Aí a gente vai ter a diagonal do nosso paralelepípedo, que é a raiz da soma dos quadrados dos lados, tá? Que é, no caso, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Se vocês não entenderam como eu fiz isso, tentem fazer em casa, tá? Se tiverem mais dúvida, vocês podem me chamar, me mandar e-mail, alguma coisa, que eu mostro para vocês no papel, tá? Que fica mais fácil. Aqui, por eu não ter mesa digitalizadora, fica difícil de eu ficar escrevendo muito, tá? Mas tentem fazer também em casa, tá? Vocês entenderam o princípio. Primeiro achar a diagonal do retângulo, certo? Deixar ela ao quadrado mesmo. Vai ser A ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui, quando a gente montar esse triângulo retângulo dentro do nosso paralelepípedo, nós temos as dimensões B, dr, que é a diagonal do retângulo, e dp, que a gente quer achar, que é a diagonal do paralelepípedo. Beleza? Eu tenho que encerrar essa aula, porque senão eu vou estourar o nosso tempo. Obrigado, gente. Vamos para a próxima aula, que vai ser resolução de exercícios.